Bom, Rodrigo, agora eu vou começar então a gravar os áudios que você pediu no relato lá da questão da Primeira Guerra Mundial, das crises, né? É, a partir da questão do imperialismo, né? Da ação global imperialista. Bom, a, o imperialismo, conforme a teoria do imperialismo escrita por Rudolf Hilferding, né, um dos fundadores do marxismo austríaco, austro-marxismo, né, seria quando o capital financeiro começa a predominar sobre o capital industrial. Em outras palavras, é quando o sistema bancário, com suas taxas de juros, com o mercado de ações, todas essas coisas aí, passa a predominar sobre a produção industrial, a produção fabril em si. Aqui há um equívoco na teoria do Hilferding, né, que é o cara que deu início a toda essa visão do capitalismo financeiro como sendo um sistema bancário de trabalhar com juros, né, com usura, com mercado de ações, etc. Porque, na verdade, essa não é a questão central do capital financeiro, do chamado capitalismo financeiro. As finanças não é uma coisa assim que de repente surgiu e começou a ser importante no final do século XIX, gerando o chamado imperialismo, né? Aí eu acho que o Lênin, por exemplo, se baseou muito nesse livro do Rio Ferdinand, né? E, e, e os marxistas, de forma geral, Bukharin, Rosa Luxemburgo, trabalharam muito essa questão da teoria do imperialismo a partir dessa concepção de capital bancário, né, de capital financeiro. E eu acho que há um grande equívoco aí, né? Não acredito que o capital financeiro seja só uma política de mercado de ações, de controle de ações, de vendas de empréstimos e de taxa de juros. A coisa é mais profunda, né? Na verdade, o capital nunca foi produtivo, nunca foi fabril, nunca foi industrial. A indústria, a fábrica, a manufatura, a linha de montagem, essas coisas eram apenas aspectos, né, do processo produtivo que o capital foi criando no sentido de rumar para as finanças, para a questão financeira. O foco do capital sempre foi o valor, o controle do valor, né? Nunca foi o controle da produção, sempre foi o controle do valor. O capital sempre visou a mais-valia e não a valia, não o valor. Mais do que o valor, era o mais-valor. Então, eu acho que no século XVIII, os capitalistas já estavam, os capitalistas centrais, né, já estavam visando a questão da moeda, do controle da moeda, mais do que do controle de mercado de ações, controle de sistemas de empréstimos, de juros, o capital sempre visou o controle da moeda, da emissão da moeda. No século XVIII, no final do século XVIII, o, o Mayer Rothschild, né, ele formulou muito bem, né, o fundador da dinastia Rothschild, né, formulou muito bem o grande objetivo do capital, que era o controle da moeda. Muito conhecida esse princípio
que para mim é o princípio central do capital, que o Rothschild, o Mayer Amschel Bauer Rothschild, né, judeu, é primo irmão do Fenício, né, que são as nações de nascedouro do capital, né, os fenícios e os judeus, formulou no século XVIII. Ele falava: deixe-me emitir e controlar o dinheiro de uma nação e não importarei com quem redige as leis. Quer dizer, o objetivo fundamental do capitalista é a maquininha de imprimir dinheiro, né? No Capital, no livro O Capital do Marx, o Marx tem uma parte muito interessante que ele fala da formação do equivalente geral, né? Do processo de troca, né? Então, o equivalente, ele vai caminhando. O que é o equivalente? É a relação de troca, né? Então, você tem que gera a moeda. O equivalente é sempre a referência que tem para fazer a troca. E então ele relata que, primeiramente, eram algumas mercadorias mais importantes que faziam a função de equivalente geral, como o gado, né, a cabeça de gado, que você usava a referência de um animal, né, de uma vaca ou de um boi, para fazer as trocas. Depois, o equivalente geral vai para os metais preciosos, né, ouro, prata. Depois começa a cunhagem de moedas, né? Depois passa a vir as notas impressas, né? Depois os sistemas de compensação bancários, tudo isso fazendo a função de equivalente geral. O capitalismo, o capital, o capitalista, ele visa mais do que a produção, ele visa o controle da moeda, da nota, do dinheiro, né? E quando o equivalente geral chega no nível da nota, da cédula impressa, então a questão fica de quem, que aí é como o Rothschild colocou, de quem que vai controlar a maquininha de imprimir, né? Quem vai controlar a maquininha de imprimir adquire imediatamente um poder, né, sobre a troca, um poder sobre as relações de troca, as relações comerciais, enorme. E quanto maior o espaço em que uma moeda seja válida, né, maior é o poder. Se uma nação tem uma moeda determinada, padrão, né, a libra, o franco, né, aquelas moedas nacionais, quem domina o processo da impressão, dominar no sentido absoluto, quer dizer, definir quanto dinheiro vai imprimir, quais cédulas vai imprimir, como vai colocar em circulação. Quer dizer, quem define isso vai definir todo o processo financeiro, todo o processo financeiro. Então, essa questão do controle financeiro através do controle da moeda já estava colocada desde o final do século XVIII. E aí nós vamos ver que ao longo do século XIX essa questão vai se aprofundando até que a partir das segundas do segunda metade do século XIX para o final, né, a partir de 1850, os estados passam a construir seus sistemas monetários, né? É definido em suas moedas, o marco alemão, o franco francês, né? A libra esterlina. E aí
sistema capitalista, de capitalistas, eles se apossam, através do Estado, se apossam da moeda nacional, né? Então, o desenvolvimento dessa prática nas nações vai fazer com que, no final do século XIX, vão surgindo potências regionais que foram chamadas de imperialismo, né? O imperialismo inglês, o imperialismo francês, o imperialismo japonês, o imperialismo italiano, o imperialismo alemão. Então vão surgindo domínios de sistemas monetários que praticamente dominam todo o processo comercial de troca, de produção, né? E, portanto, funcionam como sistemas de produção de mais-valia. Então, já desde aquela época, você não tem mais o foco da mais-valia no ato produtivo. Você tem o foco da mais-valia no ato financeiro, no ato do controle da moeda. É o controle da moeda que dá a capacidade de intervenção e poder econômico para a burguesia de cada país. Lá nos Estados Unidos, eles começam a tecer, né, fora assim dos conflitos com as burguesias europeias, o centro capitalista começa a tecer seu controle sobre a moeda, visando criar uma moeda mundial, né, que seria o dólar. Quer dizer, criar um sistema mundial de controle monetário de todo o processo de circulação de mercadorias. Então, nesse sentido, eles fazem um grande congresso com todas as figuras mais importantes do sistema bancário, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Desse encontro resulta a fundação do Fed, né? Que é o Federal Reserve, que na verdade, é o Banco Central Mundial. Eles criam um Banco Central Mundial baseado no dólar e no controle de todo o sistema bancário mundial. Isso acontece em 1909, e a partir daí o processo econômico financeiro mundial passa a vir a ser regido, controlado, administrado diretamente pelo sistema dólar, pelo imperialismo, que passa a se unificar no imperialismo mundial, né? Não é mais o imperialismo nacional, o imperialismo estatal de um país, de uma nação ou de outra, mas se trata, você já tem a base de um imperialismo mundial. Isso, então, em 1909, ocorre o marco, e a partir daí, todos os grandes fatos históricos que vão ocorrer, guerras mundiais, crises monetárias, crises econômicas, como a de 29, vão ocorrer a partir de ajustes elaborados, planejados e desencadeados pelo novo centro do capital mundial, né, o que ficou conhecido como o grande imperialismo, o superimperialismo, ou o imperialismo mundial. Às vezes se fala imperialismo yankee, imperialismo estadunidense, mas na verdade não é. O imperialismo ele não tem nação, ele não é nacional. É um controle mundial do sistema econômico do mercado mundial. Então, a partir de 1909, você tem esse grande controle e essa capacidade de atuar rapidamente, tanto em forjar crises, né, forjar guerras, forjar colapsos, né, no sentido do controle mundial. A partir daí, você não tem mais a necessidade do lucro a partir da indústria, da fábrica. O grande lucro é o lucro a partir do controle financeiro. Quando você tem uma moeda mundial que a todos as economias nacionais ficam dominadas aqui,
consegue entrar e determinar todas as políticas nacionais, você tem aí um descolamento da mais-valia do valor produzido, né? Quer dizer, a mais-valia continua sendo do valor produzido e o trabalho continua sendo a fonte universal de valor. Só que o imperialismo, com seu sistema mundial de controle monetário, com seu Banco Central Mundial, o imperialismo ele transcende da troca mercantil industrial, né, de mercadorias. Ele está no patamar superior, ele determina as trocas e ele vai ter sempre o lucro gigantesco, o lucro enorme, ele vai sempre conseguir uma mais-valia cada vez mais ampla e colossal, né? E sob controle total. Então, desde então, a troca com base na valor de troca, ela é só um instrumento assim de base para a formação do lucro. Porque o lucro não depende mais, não é feito mais naquela troca. O lucro do capital, na sua visão, depende do controle da moeda, entendeu? O controle da moeda é mundial, ele faz uma série de atividades, uma série de esquemas, de sistemas, de gerar, onde potencializa, quer dizer, arranca muito mais-valia do valor das mercadorias do que a simples troca. Então você tem um monstro devorador de valor, né? Gigantesco, que independe das situações econômicas nacionais, dos processos industriais de cada país, e que é realizado diretamente pelo sistema financeiro, entendendo o sistema financeiro como sistema de controle da moeda, né? Sendo o mercado de ações, políticas de juros, etc., só um acessório, uma coisa que é um derivativo que vem do controle da moeda. Então, a partir do final do século XIX, você já tem esse cenário. Quando é fundado o FED, em 1909, ele é só uma sistematização desse controle, é só a criação de uma instituição visível, né, que vai aumentar a capacidade de intervenção do imperialismo no mundo inteiro. Então você tem assim uma potência financeira que graças ao controle da moeda, pode intervir em qualquer país, a qualquer momento, fazendo, definindo e determinando políticas de interesse do capitalismo central. A Primeira Guerra Mundial, 1914-18, ela eclodiu, veja, o FED foi montado em 1909, a Primeira Guerra Mundial estourou 5 anos depois. 5 anos por quê? Por que estourou a Guerra Mundial? Não foi guerra interimperialista, né, os imperialismos lutando entre si. Na verdade, foram alguns imperialismos que não quiseram se integrar ao FED, ao sistema da moeda única mundial, ao sistema dólar. Esses países foram quais? Foram o Império Austro-Húngaro, né, e a Alemanha. Então você tem aí a Turquia, né, o resto do Império Otomano, esses centros divergentes do capitalismo que se percebia como imperialismo, né, lutando contra o imperialismo, na verdade eram imperialismos nacionais lutando contra o imperialismo mundial, que já estava determinado, já estava com total supremacia no mundo, né? Então a Primeira Guerra Mundial não foi uma guerra interimperialista, foi uma guerra de alguns imperialismos
de resistência ao sistema financeiro mundial baseado no dólar, controlado pelo capitalismo central através do Banco Central que produzia e administrava a emissão de dólares, né? Então, Primeira Guerra Mundial não foi o que se pensava ser, né, uma guerra de interimperialistas, né, mas na verdade foi uma guerra de resistência à formação do imperialismo mundial, do imperialismo central, tendo como domínio o sistema dólar. Então vamos agora fazer algumas sínteses sobre esse processo da formação do mercado mundial sob o domínio total da moeda dólar, né? No final do século XIX, a, a teoria marxista era basicamente europeia e dominada e de linha eurocomunista. Não era o comunismo científico do Marx, era o eurocomunismo. O eurocomunismo foi o desenvolvimento do marxismo na direção contrária à da luta de classes, na direção exatamente da conciliação da luta de classes, da conciliação da classe operária com a burguesia, em nome da prevalência dos seus respectivos imperialismos, né? Então, a partir da liquidação da Comuna de Paris em 1870, o capitalismo central, que é basicamente o capitalismo que veio do norte da Europa, que veio da Liga Hanseática e ocupou em primeiro lugar a Inglaterra, dominou e fez o Estado capitalista típico com as dinastias monárquicas inglesas, né? Esse capitalismo, ele que predominante, ele passou a acelerar o processo de criação do sistema financeiro real, né? O sistema financeiro, o centro da dominação financeira é o controle total do equivalente geral, ou seja, o controle da moeda. É o aprisionamento do equivalente geral pelo sistema monetário capitalista central. Então, isso daí, no final do século XIX, nos Estados Unidos, houve uma aceleração dos processos de controle populacional, foi lá que surgiu a estatística, né, o sistema de controle estatístico, até o cálculo computacional do Olerite, né, que fazia rapidamente os cálculos estatísticos, né? Então, e também onde se desenvolveu tremendamente o processo classificatório e da sociedade, a questão da organização dos guetos, né, das colocações das imigrações, do direcionamento das imigrações nos Estados Unidos. Isso já apontava a preparação do imperialismo que estava se deslocando da Inglaterra para o outro lado do Atlântico, né, para os Estados Unidos. Uma estrutura muito mais ampla, liberada das guerras europeias, dos confrontos europeus, e que daí dominaria o mundo, né? Então, as teorias de capital financeiro que se produziram na época foram produzidas a partir principalmente do Rudolf Hilferding, né, que escreveu o Capital Financeiro, que era um marxista europeu, né,
que era um euromarxista, e eles estavam propondo o eurocomunismo. O eurocomunismo era o comunismo não científico, era uma derivação antitética ao comunismo científico e que, em vez de implementar a luta de classes, né, promovia a conciliação de classes, da classe operária com a sua respectiva burguesia para fortalecer o imperialismo a que pertencia, né, o imperialismo alemão, o imperialismo italiano, etc. Então, a teoria de imperialismo que o Lenin escreve nesse período é totalmente influenciada pela social-democracia, por Kautsky, por Hilferding, pelo é, aquele social-democrata alemão Bernstein, né, o Bernstein, pela social-democracia europeia de forma geral, que apodreceu totalmente, com base no eurocomunismo, né, propondo aliança de classes. Então, esse processo recrudesceu no começo do século XX, teve uma aceleração enorme em 1909 com a criação do FED, né, do FED, do Federal Reserve, e a Rússia já experimentou a aceleração do domínio do dólar em 1905, né, com as guerras regionais, onde foi derrotada a armada czarista, foi derrotada pela armada japonesa, nipônica, na Guerra da Crimeia, e que disparou a Revolução Preparatória, o Grande Ensaio Geral de 1905. Então a Rússia disparou na frente, na vanguarda revolucionária, em consequência direta, né, dessa aceleração da formação do que depois seria chamado de superimperialismo. Na verdade, o imperialismo mundial feito a partir da captura, né, do aprisionamento do equivalente geral na forma monetária do dólar, né? Então, o equivalente geral acabou, a flutuação dele acabou, os desenvolvimentos do equivalente geral nas economias nacionais, e ele virou, através do dólar, virou o equivalente geral a que se referia todo o processo mercantil de trocas no mundo inteiro. Quer dizer, então, é bobagem dizer que é o mercado de ações, que né? É o controle da moeda, da emissão, da distribuição da moeda numa só mão, num só centro, e isso passou a determinar todas as questões econômicas no mundo inteiro, né? Então, quando Marx falava das crises cíclicas econômicas, do período dele, crises cíclicas capitalistas, de abundância, né, de que a produção de mercado ia além do mercado, isso deixou de acabar, isso deixou de existir com a formação do sistema dólar. As crises deixaram de ser cíclicas e passaram a ser políticas de domínio mundial, quer dizer, passaram a ser desencadeadas pelo centro do FED, pelo Banco Central Mundial, que dominava toda a moeda do dólar. Então, daí para frente não vão acontecer mais crises assim ocasionais, sem querer, né? Vai acontecer o que os caras querem que aconteça. E o cálculo econômico não vai ser mais um cálculo estatístico baseado em probabilidade, etc., em processos de geometria analítica, e passaram a ser algoritmos fabricados pelo comando. O comando dizia, vai ser tanto, vai mais tanto, vezes tanto, dividido por tanto, pronto. Ele que determinava as regras do jogo. Os algoritmos não são coisas que acontecem na natureza, independente do homem, são coisas que acontecem por comando
do imperialismo. Então você tem aí o início da Primeira Guerra Mundial e o acirramento das contradições que gerou a Revolução Russa de Outubro. E quando a Revolução Russa acontece, quando a classe operária e o proletariado tomam o poder em Petrogrado e a partir daí sustentam a guerra civil que vai gerar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ligou o alarme do sistema. Então o sistema se acelerou. Aí o sistema, dispondo de dólar à vontade, ele intervém, ele coloca dólar onde quer e retira da onde quiser, né? Tudo o que vai acontecer agora no mundo, na parte econômica, é determinado pelo Banco Central Mundial, pelo Fed, né? Pela política do Fed. Então, a guerra parou, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial. A Revolução foi em outubro de 17 e em começo de, de 1918 a batalha já começa a arrefecer, né? A guerra já começa a arrefecer no front ocidental. Os alemães, com parte da tropa liberada depois da saída da Rússia da guerra, tentam uma ofensiva que é contida, que é liquidada, e cai-se no impasse, né? Os alemães estão lá ocupando, os alemães estão fazendo a guerra fora do país deles. O front aquela linha de trincheiras, de guerras de trincheiras, ocorre em território belga e em território francês, não ocorre mais em nenhum outro território. Quer dizer, praticamente a Alemanha estava comandando a guerra, estava ganhando a guerra em 1918. Então começa a acontecer a sabotagem da economia alemã pelo dólar, né, pela política do dólar. Em consequência, começa a haver dentro da Alemanha distúrbios, né, revoltas de soldados, começa a haver uma revolta da classe operária alemã por causa do cerco econômico que o sistema Fed passa a exercer sobre a economia interna alemã, retirando o capital lá de dentro, dominando a partir do dólar todas os movimentos internos dos bancos alemães e do sistema produtivo. A Alemanha fica, então, apesar de estar ocupando a Europa fora da Alemanha, ela começa a perder a guerra porque começa a esvaziar o seu território econômico interno. E começa a perigar, a ameaçar o desmoronamento do Kaiser, né, do sistema do Kaiser. E aí os alemães são obrigados a se render, ainda que estejam fora, dentro, ocupando o território do inimigo e com o exército inteiro. Então o que ocorreu na derrota alemã de 1918 foi um enfraquecimento interno econômico a partir do controle do dólar sobre a economia alemã. Então, o que ocorre é que os alemães são obrigados a entrar no acordo e esse acordo cessa o combate e o exército alemão que está na frente, todo armado, todo inteiro, ele recebe a tarefa de voltar para a Alemanha para liquidar com a Revolução Proletária, para liquidar com as rebeldias, com as revoltas de soldados, marinheiros, e para pôr uma tenaz de ferro nas relações da luta de classes. É o que ele faz. Então, veja que o retorno do Free Corps, né? Quer dizer, que é o retorno dos avós dos nazistas, né? Que estavam lá no combate no front ocidental, eles voltam inteirinho, sem quebra de hierarquia, com linha de comando, totalmente armados, com blindados, com metralhadoras, e diziam aos operários
nas cidades industriais. E destroem a Comuna de Berlim, onde matam a Rosa Luxemburgo, o Cauli Betting, toda a liderança dos espartaquistas, né? Liquidam em ferro e fogo e sangue a revolta espartaquista. O controle do sistema monetário do imperialismo sobre a economia alemã continua. Depois de derrotado, há uma tentativa com a República de Weimar de criar uma pseudo-democracia, tipo democracia francesa, inglesa, mas não conjumina, porque os comunistas voltam a ficar fortes, né? E comunistas, assim, extremamente identificados com o bolchevismo, né? Então, o Partido Comunista Alemão se torna o segundo partido mais forte da Europa, mais organizado e diretamente vinculado ao Comintern, né? A Internacional Comunista, a Terceira Internacional, sob o comando bolchevique. E aí você tem o período até mais ou menos 1919, 18, 19, até 24, 25, em que a hegemonia comunista ameaça as cidades, ameaça o Levante, e aí o imperialismo começa a jogar dinheiro, jogar dólar, para criar uma máquina de matar, de demolir comunistas. O objetivo de criação dessa máquina é criar dentro da Alemanha uma força poderosa anticomunista para realizar o trabalho interno na Alemanha e depois ser voltada contra a União Soviética para destruir a União Soviética. O objetivo maior do imperialismo com a construção do nazismo foi, de um lado, primeiramente, logicamente, destruir o Partido Comunista Alemão e depois, em seguida, se armar um exército, uma máquina de guerra formidável, como nunca aconteceu, né? Em poucos anos, em 4, 5 anos, aconteceu um super crescimento industrial, uma produção industrial totalmente voltada para armamento bélico, com o que havia de mais desenvolvido em termos técnicos, né? E para lançar a União Soviética num mar de fogo e de destruição, que aconteceu, começou em 1941, né, com a invasão, com a operação chamada Operação Barbarossa, uma invasão maciça, uma maior força já concentrada de exércitos na Europa, com o objetivo, a finalidade de destruir a União Soviética, né? Então, tudo isso daí aconteceu graças a esse caráter da, da terrível, esse caráter de capacidade de concentrar todos os recursos do trabalho humano através do sistema dólar e a mobilidade e a capacidade flexível de tirar dólar dali, colocar dólar acolá, e isso daí eles fizeram através da crise de 29. A crise de 29 fala-se numa crise capitalista, não foi crise capitalista de jeito nenhum. Foi um processo de racionalidade do sistema monetário, de tirar do mercado todas as empresas que ainda não tinham aderido ao sistema dólar, de enfraquecer os estados que não tinham ainda bastante integrados ao sistema dólar, e gerar uma racionalidade econômica assim, centralizada no padrão dólar. Ou seja, já preparando a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi uma preparação colossal do imperialismo, agora na forma de superimperialismo, do imperialismo centrado no sistema dólar, que visava destruir realmente a Revolução Russa e colocar
no marco zero todo o sistema capitalista europeu que dominava o sistema asiático de produção. Então, não, a interpretação que se faz desse período é uma interpretação totalmente furada, totalmente equivocada, de falar que havia uma guerra dos aliados. O que aconteceu, que os ataques da máquina hitlerista começou pela Polônia, e depois houve uma declaração de guerra com a França e com a Inglaterra, isso aconteceu em função de situações táticas, de arranjos táticos, porque a estratégia, desde o início, em todo o imperialismo, era o ataque à União Soviética. Mas em termos da necessidade, devido à necessidade de vencer algumas contradições locais, europeias, né, daqueles países bálticos, daqueles países da fronteira da Europa com a Ásia, Polônia, Romênia, etc., o Hitler foi obrigado a fazer para flanquear a República, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, para poder fazer o flanco, pegar pelo flanco o Exército Vermelho, ele foi obrigado a abrir uma frente com os países ali da fronteira entre a Alemanha e Rússia, que tinham alianças com o imperialismo inglês e o imperialismo francês. E provocou o que é chamado de drôle de guerre, né? A droga da guerra, a guerra de mentirinha. Porque não houve guerra nenhuma, nenhuma mesmo, entre a Alemanha e a França. A Alemanha, a França e a Inglaterra. Logo, logo, quando se decidiu atacar a Rússia, logo, logo a França se rendeu, os ingleses se recolheram na ilha e ficaram lá de espectador para ver o que acontecia na Segunda Guerra Mundial. Ficaram até 1944, outubro de 1940, quando eles viram que os russos iam invadir, a começar a invasão da Europa nazista, eles resolveram fazer a invasão da Normandia para garantir a Europa do Ocidente, para garantir França, Holanda, aqueles países do Ocidente, do Norte, para que eles não entrassem no circuito do Exército Vermelho, para garantir que eles ficassem ainda sob o domínio do imperialismo, né? Então, toda a movimentação que aconteceu a partir de 1917, de outubro de 1917, toda a política, o desenvolvimento do imperialismo foi para destruir a União Soviética. E o que segurou, garantiu a vitória da União Soviética sobre a máquina foram, de um lado, foi a própria resistência do povo russo, a tremendo esforço do Exército Vermelho, com um tremendo sacrifício. Calcula-se mais ou menos que desde a Primeira Guerra Mundial, desde quando começou a Revolução de 1905 até 1945, a Rússia praticamente perdeu um terço da sua população, né? Mais ou menos morreram em torno de 50, 60 milhões de russos, né? Então foi uma perda colossal, uma perda enorme. O próprio Stalin não divulgou, proibiu a divulgação de mortes do período, porque ele achava que era uma questão de segurança manter desconhecido o número de soldados russos que tinham sido mortos, para evitar uma informação para o Ocidente de enfraquecimento da força de guerra, da força armada russa. Então é isso. A partir daí, do final da Segunda Guerra, a gente tem um outro quadro se abrindo, né? Aí vem o Plano Marshall de intervenção econômica
na Alemanha, nos países que foram destruídos pela guerra, nos países ocidentais, deitou dólar à revelia, financiou todo um processo para exatamente evitar fazer uma contenção do socialismo, né? E se assegurar que todos os países ali, até a fronteira com a Rússia, tivessem base econômica suficiente para evitar que a população, o proletariado, a classe operária aderisse ao socialismo, né? E aí começa a outra fase da guerra contra o socialismo, que os caras chamam de Guerra Fria. Não gosto desse nome porque não foi frio, foi uma guerra quente, só que não era mais com confrontos e batalhas bélicas, né? Foram batalhas econômicas, né? Mas a economia é a continuação da guerra. A economia é a continuação da guerra e a política é a continuação da economia, né?